Beleza, galera? Hoje é dia 20 de janeiro de 2018. Na última semana nós tivemos o assassinato covarde do herói venezuelano Oscar Pérez. E a mídia brasileira, como sempre, não me surpreendendo, trabalhou como sempre trabalha, na base da omissão, da mentira ou das meias-verdades. Da omissão porque não deu a devida importância ao caso. Então, se você tem alguma dúvida aí se o Oscar Pérez era um sujeito bom ou se é um sujeito ruim, é só você ver a omissão com que a mídia brasileira tratou o caso. Com certeza, se ele tivesse sido morto e fosse um militante de esquerda, um terrorista de esquerda, um guerrilheiro, qualquer outra coisa do gênero, com certeza a semana inteira estaria na pauta do jornal, nas primeiras capas aí, estariam vomitando toda hora a notícia de que um militante ou um companheiro, alguma coisa do tipo, foi assassinado. Então você já começa a perceber aí que realmente o cara era um herói, principalmente pela omissão que fizeram ao falar do que aconteceu. Outra coisa que se omitiram ou falaram as meias verdades é quem participou desse assassinato dele. A maioria dos jornais falou que as forças de segurança do Nicolás Maduro foi lá e matou ele lá, os rebeldes ou os terroristas. Só que praticamente nenhuma falou que junto com as forças especiais institucionalizadas, né, vamos falar assim, de Nicolás Maduro, também estavam um dos coletivos chavistas, chamado Três Raízes. E aí você vai me perguntar, mas que coletivo? O que é esse raio desse coletivo? Os coletivos são conhecidos na Venezuela como coletivos chavistas e tal, são grupos paramilitares formados por civis ou ex-militares ou até militares da ativa. Então são grupos muito bem organizados, financiados pelo governo de Nicolás Maduro com armamento e outros itens de subsistência e também financiados pela narco-guerrilha. Muitos desses grupos eles têm parcerias com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, o Exército de Libertação Nacional e outros grupos guerrilheiros e narcotraficantes aí. E esses grupos trabalham disfarçados de ONGs em favelas da Venezuela. Então, um desses grupos, que foi o Três Raízes, participou dessa ação que culminou com a morte de Oscar Pérez. Só que esse dado é meio omitido aí no meio. Vários jornais, a maioria deles não comentou esse detalhe e eu achei isso falando no jornal canhotíssimo É o País. E lá falou que esse grupo, mas falou com aquele tom de orgulho, né? Que o coletivo chavista Três Raízes também participou da ação que culminou com a morte, segundo eles, dos terroristas e tal. Como saiu essa reportagem no jornal É o País? Vários mortos na Venezuela em confronto entre as forças de Maduro e rebeldes armados. Então você vê aí como eles invertem. Os rebeldes armados são esses coletivos e não o grupo de Oscar Pérez, que era um grupo contra-revolucionário, lutava contra a revolução. E esses grupos coletivos aí na Venezuela, que tem vários, eles são considerados os defensores da revolução bolivariana, comunista, socialista e etc. O que eles fazem? Eles fazem tudo que não pode fazer, tudo que as forças teoricamente institucionalizadas do governo da Venezuela não pode fazer. Esses coletivos, eles fazem por baixo dos panos, não são fiscalizados, não são punidos, nada. Então eles fazem o trabalho sujo, né? Vamos dizer assim. Nós temos o exemplo no Brasil com esses movimentos MTST, MST e etc. E o que é importante a gente perceber? Esse processo de comunização que está ocorrendo aqui nas Américas. Muita gente ainda fala, né? O comunismo acabou com a queda do Muro de Berlim. Não existe mentira mais mentirosa do que essa, né? Vamos falar assim. O comunismo está aí a todo vapor. A exemplo, o Foro de São Paulo. Foro de São Paulo este que é omitido assim da maior forma possível pela mídia brasileira. Você não ouve falar a respeito do Foro de São Paulo. Foro este criado por Fidel Castro e Lula na década de 90, onde o Lula mesmo falou que a ideia era reconstruir o que se perdeu no leste europeu, ou seja, tornar a região aqui das Américas, tanto Central quanto América do Sul, menos América Latina, torná-la comunista, socialista e tudo mais. E aí você teve vários exemplos de que fizeram isso, né? Tanto as áreas de livre comércio e tudo mais, essa integração, Brasil financiando o porto em Cuba, financiando o governo do Nicolás Maduro, perdoando dívidas com o governo da Bolívia e etc. Então você vê essa integração e essa força para que se atingissem o socialismo, o comunismo aqui na região. E você vê também vários níveis para se atingir ali o comunismo.
Então, se você comparar com, Brasil, Bolívia, Venezuela e Argentina, você vê vários níveis. Então, por exemplo, na Argentina eles conseguiram dar um golpe grande no movimento comunista com a eleição do Macri. Então você vê que o processo comunizador ali ficou abalado, né, com a entrada do Macri no governo da Argentina. No Brasil, nós temos a possibilidade de também dar um golpe forte nos comunistas aí a partir desse ano, 2018, com a eleição do Bolsonaro. Se o Bolsonaro não entrar esse ano, sinto te informar que a gente estará a um passo de nos tornarmos a nova Venezuela da região. E aí você também compara aí com a Colômbia, o processo também revolucionário lá já está avançado desde que o presidente Juan Manuel Santos foi lá e legalizou as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, tornou-a um partido político, inclusive mudou o nome, né? A sigla é a mesma, FARC, só que agora é... E aí eles continuam trabalhando como todo esquerdista trabalha, na base da mentira. Então eles só mudam o nome e acham que tudo mudou. Os guerrilheiros, os componentes das FARC continuam os mesmos, os negócios ilícitos deles continuam o mesmo, e aí eles acham que mudou muita coisa. Então, Colômbia também está num processo avançado aí para chegar até os pés da Venezuela e tudo mais. Bolívia também está no processo avançadíssimo. Na verdade, já temos uma ditadura, né, na Bolívia e na Venezuela. Acredito que a Venezuela é um pouco pior do que na Bolívia, mas na Bolívia também você vê aí com a nova regulamentação aí, que na verdade é um projeto que ainda não foi aprovado ainda, mas com certeza será, porque o legislativo e o judiciário na Bolívia já está todo dominado pelo executivo, na figura do Evo Morales. Você sabe que esse projeto vai ser aprovado. E que projeto é esse? Aquele mesmo projeto que todo mundo está falando nessa última semana, que criminaliza a pregação do evangelho, que cria, pasmem, uma igreja estatal. Imagina aí, é como se nós tivéssemos, por exemplo, Igreja Católica do Estado da Bolívia, por exemplo. Então, criando uma igreja estatal, porque o comunista, né, ele não quer acabar com a religião. Pelo contrário, ele quer a religião. Só que quem quer a religião? O Estado. E quem que é o Deus? É o grande líder revolucionário. É o que está em voga ali no momento. E por fim, nós temos a figura da Venezuela, que já chegou aqui ali num estado lamentável. Tomara, né, que o exemplo do Oscar Pérez chegue a incentivar outras pessoas na Venezuela para que lutem contra o governo de Nicolás Maduro, mas é uma situação bem complicada. Afinal, a população de lá, exemplo da brasileira, foi desarmada. Então, como é que eles vão fazer frente para grupos, milícias, né? Igual essas que eu falei, dos coletivos, contra os grupos institucionalizados, você não sabe quem é quem. Aí você tem aquela propaganda ideológica forte rolando. Então, em poucas gerações, a Venezuela já virou uma Coreia do Norte. Totalmente fechada, você não tem informações chegando do exterior, aí a culpa sempre vai ser do imperialismo americano que está tentando invadir a Venezuela, e aí eles fazem as maiores atrocidades dando essa desculpinha. Então tá aí minha opinião a respeito da infelizmente, né, da morte do Oscar Pérez, um herói aí que tomara que influencie muita gente, porque espero que o Brasil não chegue ao ponto que está na Venezuela, de que temos que lutar armadamente para destruir um poder que se instalou dessa forma. No Brasil ainda estamos na fase da contra-revolução cultural, né? Através desses vídeos aqui que aparecem no YouTube, que nós fazemos aqui nas redes sociais e tudo mais, conversando com outras pessoas. Então essa contra-revolução cultural que nós estamos fazendo, eu acredito que vai resolver o problema do Brasil. A não ser que as urnas continuem fraudadas, e aí nós temos a vitória através de um cambalacho do Lula de novo em 2018. Aí a coisa, a partir do ano que vem, 2019, a coisa ficará muito feia no Brasil. Esperemos que não chegue a esse ponto. Beleza? Tá aqui minha opinião, um forte abraço.